3 eventos deveriam acontecer antes de Jesus voltar. Esses eventos aconteceriam depois da 6ª trombeta, mas antes da 7ª. Primeiro evento, qual que era? Não ouvi. O grande desapontamento. Quando é que foi? 1844. Segundo evento, imediato ao grande desapontamento, temos o quê? Um povo sendo comissionado por Deus para restaurar o quê? A verdade. E terceiro evento, qual que é? A própria restauração da verdade. E aí nós vimos que nessa época nasceram 3 movimentos. Quais foram eles? Primeiro os Mormons, depois Adventistas, depois Testemunhas de Jeová. Mas nós vimos que o Apocalipse identifica, não basta o movimento ter nascido nessa época, ter surgido nessa época. O movimento tem, além da certidão de nascimento, ele tem uma carteira de quê? Identidade. E nessa carteira de identidade, diz que esse movimento teria o quê? Quais são as características dele? Ele guarda o quê? E tem o quê? O testemunho de Jesus. E Apocalipse 19:10 diz que o testemunho de Jesus é o quê? O dom de profecia. Interessante, até pouco tempo os 3 movimentos reivindicam cada um ter o seu profeta. Mas irmãos, não tem como fazer confusão. Por quê? Porque além de ter um profeta, o movimento guardaria o quê? Os mandamentos. E desses 3 movimentos, qual é o único que guarda os 10 mandamentos da lei de Deus? Os adventistas do 7º dia. Então veja, os adventistas não são orgulhosos, prepotentes ou arrogantes quando falam que tem a verdade, ou quando falam que tem toda a verdade. É profético, é bíblico. Você não vai encontrar outro movimento nascido naquela época indicada pela profecia, que tenha o dom de profecia, que tenha um profeta, e que guarde o quê? E que guarde todos os... Você não vai encontrar outro movimento desse. Então não é arrogância dizer que nós temos a verdade. Arrogância é quando nós achamos que somos melhor do que os outros, porque temos a verdade, e não somos. Ao invés de nos sentir melhor do que os outros, nós deveríamos nos sentir mais humildes, porque sobre nós pesa uma muito maior o quê? Responsabilidade. Então isso é tremendo. Eu terminei o culto de manhã dizendo para você, não pode ter dúvidas na sua mente de onde está a verdade. Tem que parar esse... no mundo acadêmico a gente chama de trânsito religioso. Eu já passei pela, pessoas falam comigo assim, pastor, eu já fui membro da igreja tal, já fui membro da igreja tal, já fui membro da igreja tal, e agora eu estou por aqui. Louvado seja Deus, você é bem-vindo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, pela autoridade da palavra de Deus, segundo a profecia, a sua busca terminou. Isso não quer dizer que você vai continuar aqui. Continuar aqui ou não, depende da sua escolha. Depende da sua firmeza. O que eu estou dizendo para você pela palavra de Deus, pela profecia, é que a sua busca pela verdade terminou. Você encontrou o povo que, segundo a profecia, guarda todos os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus, temos uma profetisa e nascemos no tempo profético. Ou seja, eu estou lhe dizendo na Bíblia que você encontrou o grupo religioso que tem certidão de nascimento, carteira de identidade e passaporte o quê? Proféticos.
Tudo antes de ser celestial é o quê? Profético. A minha pergunta para você é: já que você encontrou isso, você vai continuar perambulando? Ou você vai tomar a decisão que você sabe que Deus espera que você tome? Bom, tomar decisão não é fácil. E a mensagem que eu vou apresentar para vocês aqui agora pode parecer dura. Para alguns de vocês pode parecer assim: nossa, eu estava até disposto a decidir, mas agora que ele apresentou isso eu estou meio balançado. Não, eu seria desonesto se eu não apresentasse isso para você. Eu seria desonesto se eu dissesse para você que é fácil. A Escritura diz, Jesus Cristo diz que só há dois caminhos. Um caminho é o quê? Largo. E no caminho largo a gente não tem aperto. No caminho largo não precisa nem ser magrelo igual eu, igual a mim. No caminho largo você pode ser fofinho, que você vai, beleza. Sabe por quê? O caminho largo não te pede nada. Pelo contrário, o caminho largo quer te ajudar a satisfazer as suas vontades. Mas Jesus disse que o caminho largo não se chega aonde? Ao céu. O caminho para o céu é um caminho o quê? Estreito. Estreito porque tem dificuldade. E eu vou lhe mostrar algumas das dificuldades. Mas eu quero ir para a história. Porque eu tenho um princípio comigo, já falei para vocês qual que é. Quer entender essas coisas aí? O que você tem que fazer? Você tem que fazer o quê? Olhar para a história e perguntar para quem? Para a Bíblia. Olhar para a história, perguntar para a Bíblia. Bom, vamos lá então. O que a adoração tem a ver com esse assunto? Eu perguntaria para você: é a adoração um assunto importante para os cristãos? O que as profecias apontam acerca da relevância desse tema para os adventistas do sétimo dia no contexto do conflito final? O que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso? Eu quero dividir esse estudo em 4 partes com você. Primeiro, eu vou te dar um panorama histórico da ameaça à verdadeira adoração. Eu vou lhe mostrar na história que Deus sempre teve pessoas que se mantiveram fiéis ao quê? À verdade. E essas pessoas que se mantiveram fiéis à verdade sempre sofreram o quê? Perseguição. Eu sei que tem aqui conosco nessa tarde várias pessoas que estão estudando a Bíblia e se preparando para serem batizadas. E chega um momento que a gente começa a se contorcer, porque parece que tudo estava indo bem, mas quando a gente começa a andar com os taus dos adventistas, parece que algumas coisas começam a ficar mais complicadas. Alguns amigos começam a desprezar a gente, fica mais difícil a questão do trabalho por causa do sábado, mandamento do sábado. Tem gente que vai olhar para você e apontar o dedo e dizer assim: ih, você está andando com esse povinho lá? Daqui a pouco você vai começar a ficar meio louco, porque eles fazem lavagem cerebral. Eu me lembro da época de Lutero. Lutero certa vez falou assim para o padre, Lutero falou para um camarada que foi amigo dele: cuidado com seus amigos, viu? Lutero teve um amigo chamado Karl Starr, foi amigo dele na academia de Wittenberg, na Alemanha. E depois Karl Starr usou os escritos de Lutero para ficar contra Lutero e promover uma revolta entre o povo. Lutero ficou sabendo disso, ficou bravo, escreveu para ele parar de fazer aquilo. Karl Starr, muito mal criado, falou para Lutero que ele estava traindo a amizade dos dois e começou ali uma troca de farpas. E Lutero, certa feita, falou para ele que ele estava errado. Mostrou para ele na Bíblia que ele estava errado. E Karl Starr não tinha como responder a Lutero com base no quê? Na Bíblia. Sabe o que ele fez? Ele usou um recurso muito comum no meio teológico, infelizmente, chamado argumento ad hominem. Argumento ad hominem. Sabe o que é o argumento ad hominem? Os doutores advogados aí sabem. Eu não consigo combater a sua tese, a sua inteligência, a sua argumentação, sua fundamentação, então eu vou atacar quem? Você.
quando se começa a conhecer a verdade, se começa a andar com os adventistas, muitas vezes as pessoas não têm como combater a mensagem adventista, então elas começam a combater quem? As pessoas. Ela começa a se lembrar de um adventista que ela conhece, que foi desonesto. Ela começa a se lembrar de uma empregada que ela teve adventista, que queimou a roupa no dia de passar. Sabe o que é isso? Argumento ad hominem. Eu não tenho como refutar a verdade do argumento, então eu começo a tentar descredibilizar quem? As pessoas. E é por isso que eu disse para você que se você quer ser fiel a Deus, você não pode olhar para as pessoas, você tem que olhar para o sistema. E você não vai encontrar um sistema de verdades tão fundamentado biblicamente quanto o sistema adventista de doutrinas. Não vai. Não vai. Agora, é claro, se você ficar olhando para as pessoas, na igreja adventista, assim como em qualquer outra, você vai achar gente boa, gente quase boa e gente nada boa. É novidade o que eu estou dizendo para vocês? Então por que a gente continua olhando uns para os outros, ao invés de olharmos para quem? Para Cristo. Bom, deixe-me adiantar aqui então, vamos falar, lógico, eu já falei para vocês, o nosso background, nosso pano de fundo para compreender o tema é o quê? O grande conflito. Eu vou começar pelo mesmo texto que eu usei essa manhã, lê lá comigo. Eu gosto quando os irmãos leem comigo, vamos juntos, olha lá. Pois, um exército marchar desse jeito, no tempo do fim é perigoso. Perigoso. Vamos juntos. De novo. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais. Por que nós temos que perguntar para as gerações passadas? Ele dá a resposta lá, porque nós somos de ontem nada sabemos. Há um percentual muito grande de adventistas que se juntaram à igreja nos últimos 5 anos. Eu também passei por isso. Eu não tive o privilégio de nascer conhecendo a verdade. Eu conheci a verdade já com 17 anos. Eu repito, todos são muito bem-vindos. Mas depois de ingressar aqui, nesse grupo, depois de ingressar nessa igreja, você não pode mais continuar sendo a mesma pessoa, em termos de conhecimento da verdade, que você era antes de vir. Você tem que ter mais conhecimento da verdade. Você tem que ser capaz de voltar lá nos seus amigos presbiterianos ou metodistas, nos seus amigos batistas ou pentecostais, e tem que ser capaz de dizer para eles, por que você mudou de lado? Você tem que ser capaz de explicar para eles toda a verdade. Jesus, certa feita, disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade? Ele não está dizendo que é? Mas o próprio Jesus disse que ele não era toda a verdade. Ele disse, quando o Espírito vier, Ele vos guiará em quê? A nossa principal diferença para os nossos irmãos evangélicos é que para eles Jesus basta. E para nós o que basta é toda o quê? A verdade. E se nós conhecermos bem Jesus, mais bem, nós vamos ver que Jesus nos leva a quê? A toda a verdade. Jesus nos lembra a verdade do Pai, Jesus nos lembra a verdade dele como Filho enviado, Jesus nos lembra que o Espírito é a verdade, Jesus nos lembra que os mandamentos de Deus são a verdade, e Jesus nos lembra que o quê? Que a sua palavra é a verdade, que toda a Bíblia é a verdade. Bom,
Vamos lá. Eu quero fazer uma volta com vocês na história da igreja. A igreja tem 7 períodos. Não é assim que está dizendo lá em Apocalipse 2 e 3? Primeiro período da igreja é o quê? Igreja é o quê? Lê comigo. Segundo período, igreja. O que eu tenho aqui? Éfeso, Esmirna, igreja perseguida. Pérgamo, igreja imperial. Tiatira, igreja medieval. Sardes, igreja reformada. Filadélfia, igreja moderna ou reavivada. E igreja de Laodiceia é o período da igreja remanescente. Eu pergunto para você, Deus sempre teve pessoas fiéis em todos esses períodos da igreja? Sim. Teve, não teve? Essas pessoas que Deus teve fiéis nesses períodos, foram ou não perseguidas? Vamos ver? Bom, vamos começar com o próprio Jesus, o fundador do cristianismo. Jesus morre no ano 31. Por que Jesus foi morto? Você pode me dar várias explicações, mas Jesus foi morto no contexto da luta entre a verdadeira adoração e a falsa adoração. Desde a fundação do cristianismo, quem é fiel ao assim diz o Senhor, é perseguido de quê? É perseguido de morte, inclusive. Foi assim com Jesus, cerca de 3 anos depois, foi assim também com quem? Quem? Atos capítulo 7, foi assim também com Estevão. Veja, é fiel a Deus, quer adorar a Deus como a Bíblia manda, vai sofrer perseguição. Vai sofrer perseguição. Não tem jeito. Se você espera boa vida ao fazer parte do povo de Deus, as suas expectativas estão o quê? Equivocadas. Claro que você não deve gostar de sofrer, mas não espere a aprovação do mundo. Um pouquinho adiante, sabe quem é esse cabra aí? Nero, um dos piores imperadores que Roma teve. Esse indivíduo, no ano 64, ele olhou para Roma, ele viu que Roma estava pronta, e ele não tinha mais lugar para construir nenhum monumento em Roma. E naquela época, os imperadores eram conhecidos pelo tamanho dos monumentos que eles o quê? Que eles deixavam. César Augusto, um dos primeiros, era o mais celebrado em função do quê? Dos seus monumentos. Mas Roma não cabia mais monumentos. Qual foi a ideia brilhante que esse indivíduo teve? Eu vou pôr fogo e eu vou reconstruir a cidade com monumentos que lembrem o quê? A minha pessoa. E dos 14 bairros de Roma, ele incendiou 10. Sobrou quase nada. Mas aí o feitiço virou-se contra o feiticeiro. As pessoas olharam para ele, diante daquela desgraça que o incêndio se tornou, as pessoas olharam para ele e disseram assim: os deuses nos deixaram. Porque se os deuses estivessem conosco, esse incêndio não teria acontecido. E os deuses nos deixaram porque o nosso imperador não tem sido fiel aos deuses. Vamos depô-lo. Vamos depor esse homem. E o tiro saiu pela culatra. E aí Nero, para escapar do problema, coloca a culpa em quem? Nos cristãos. No ano 49, Cláudio, o imperador, antes de Nero, já tinha expulsado cristãos e judeus de Roma. Foi fácil agora para Nero incriminar os cristãos. E nessa perseguição que Nero desencadeou, morreu o apóstolo Paulo, decapitado por espada. Paulo morre por consequência dessa perseguição. E na sequência morre também o apóstolo Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Um morre no antigo circo romano. Coincidência ou não, o antigo circo romano é onde hoje fica a Basílica e a Praça de São Pedro, no Vaticano.
e Paulo morre de fora dos muros da cidade, onde hoje é a Basílica de São Paulo. Quem vai em Roma tem a oportunidade de ver. Anos mais tarde, no ano 70, esse aqui é um recorte do Arco do Triunfo, que está lá do lado do Coliseu em Roma. Esses monumentos eram feitos para comemorar alguma coisa. E aqui você tem um recorte, e você tem judeus obrigados a se vestirem de roupas romanas, carregando utensílios de onde? Utensílios de onde? Do templo. Esse templo onde? Em Jerusalém, trazendo para Roma. Humilhante. O general Tito ser